As mortes mais estranhas de astros do rock. Desde os anos 50 até o início dos anos 80, muitos astros do rock acabaram morrendo de forma incomum, desde morrer engasgado com o próprio vômito a cair na frente de um trem em movimento. Todos tiveram um final trágico, e você vai se surpreender com as causas que levaram à morte precoce de grandes nomes do rock. Seja bem-vindo ao canal Listas da Fama. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal, assim você não perde nenhum dos conteúdos que postamos aqui. E caso você goste do vídeo, deixe o seu like e ajude o vídeo a chegar em mais pessoas. Um recado importante. Sabe aqueles sintomas do diabetes que tanto atrapalham o seu dia a dia? Esqueça também uma alimentação restrita, sem graça, que tira todo o seu prazer de comer. São mais de 500 receitas para todas as refeições do seu dia e que vão te ajudar a ter uma vida muito mais saborosa e saudável. Receitas deliciosas para você não ter que se privar de nada e comer os mais diferentes e deliciosos tipos de comidas. Quer saber mais? Primeiro link na descrição. Sem mais enrolações, vamos pro vídeo. Número 1. Johnny Ace. Johnny Ace fez muito sucesso na década de 50, iniciou a carreira musical como pianista. Mais tarde, ele juntou-se à banda de B.B. King. Pouco tempo depois, King saiu e Johnny Ace assumiu o vocal da banda, mudando seu nome para The Bailey Streeters. Em 1954, Johnny fez uma apresentação em Houston e durante o intervalo do show, Ace estava brincando com uma arma de fogo em seu camarim. Foi muito divulgado na época que ele morreu acidentalmente por estar brincando de roleta russa, mas uma das pessoas que estavam com ele no momento deu uma entrevista dizendo, abre aspas, eu vou te dizer tudo, exatamente o que aconteceu. Johnny Ace havia bebido e ele ficava agitando essa arma em volta da mesa, até que alguém disse, cuidado com isso. E ele disse, está tudo bem, a arma não está carregada, está vendo? Ele apontou a arma para si mesmo com um sorriso em seu rosto e bang, fecha aspas. Número 2. Bob Fuller. O artista começou a banda The Bob Fuller Four aos 22 anos e foi encontrado morto aos 23 em circunstâncias misteriosas. The Bob Fuller Four foi uma banda de rock and roll e surf music. Ela foi formada em 1965 e finalizada um ano depois, em 1966, não por um conflito entre os membros ou a falta de sucesso, mas por conta da morte brusca e enigmática de Bob Fuller. Bob desapareceu e quando reapareceu, já foi na forma de um cadáver. Ele foi encontrado dentro de seu carro, guardado na garagem do seu apartamento. Seu corpo estava em um estado preocupante, coberto de hematomas e estranhamente gasolina. A causa da morte foi determinada como asfixia. Algumas das teorias em relação a esse fim perturbador explicam que o cantor teve a vida tirada pela máfia local, mas não porque ele tivesse envolvido com atividades criminais, mas porque seu produtor teria contratado os criminosos para fazer o serviço. Número 3. Clarence White. Foi guitarrista do The Byrds. Foi considerado o 52º melhor guitarrista de todos os tempos pela revista norte-americana Rolling Stones. Com a saída de Graham Parsons em 1968, foi convidado a se juntar ao grupo, permanecendo até a sua dissolução em 1973 por Roger McGuinn. Em 19 de julho de 1973, Clarence White guardava seu equipamento no carro quando foi atingido por um motorista de caminhão bêbado. Ironicamente, 2 anos antes, o grupo The Byrds lançou a música Truck Stop Driving Man, que satirizava os caminhoneiros. Número 4. John Hostel. Foi baixista e compositor, recrutado pelo The Shadows para substituir Brian Luke. Trabalhou com diversos artistas antes de se juntar aos Shadows. Morreu eletrocutado em seu estúdio caseiro, aos 31 anos de idade, em 26 de novembro de 1973. Número 5. Graham Bond. Bond tocou com Graham Baker e Jack Bruce, antes deles formarem o Cream. Em 8 de maio de 1974, tirou a própria vida ao se jogar na frente de um trem do metrô em Londres, após ter sido acusado de ter relações sexuais com sua enteada. Suspeita-se que o músico, que estava com 36 anos de idade na época, possa ter tido a vida tirada. Isso ficou meio que um mistério.
Número 6. Terry Kate. Dono de uma carreira brilhante e em ascensão, o artista encontrou seu fim de forma precoce e inesperada aos 31 anos. Vocalista e guitarrista da banda de rock Chicago, ele deixou um enorme legado para trás. Durante anos, Terry foi um dos responsáveis pelas músicas no repertório da Chicago. Uma de suas maiores criações, inclusive, foi incluída no primeiro álbum da banda. Kate lutou com problemas de saúde e abuso de drogas no final da década de 70. Por mais triste que estivesse, ele nunca pensou em atentar contra a própria vida. Na época, o animado e criativo guitarrista tinha uma paixão irredutível por armas. Terry fez uma brincadeira fatal no dia 23 de janeiro de 1978. Com uma arma de fogo, o cantor virou em direção aos amigos e disse, abre aspas, não se preocupe com isso, veja, o clipe nem está nele, fecha aspas. E essas foram suas últimas palavras. Terry caiu no chão desacordado, instantaneamente morto por uma arma que ele não sabia que estava carregada. O tiro acidental causado pelo próprio artista tirou sua vida 8 dias antes do seu aniversário de 32 anos. Número 7. Ian Curtis. Foi um cantor, compositor e poeta britânico, vocalista do grupo Joy Division, do qual foi cofundador em 1976 na cidade de Manchester. A última apresentação ao vivo de Ian Curtis aconteceu no dia 2 de maio de 1980. Os problemas pessoais de Ian, assim como suas constantes crises epiléticas que estavam prejudicando cada vez mais a sua saúde, além da grave depressão que o acometia desde a adolescência, foram os principais fatores que teriam contribuído para a morte de Ian, que tirou a própria vida aos 23 anos de idade com uma corda de varal. O seu corpo foi encontrado por sua esposa. Número 8. John Bonham. John Henry Bonham foi um músico e compositor inglês, mais conhecido por ter sido o baterista da banda Led Zeppelin. Bonham foi admirado por sua velocidade, potência, sons característicos e sensibilidade para o groove. É amplamente considerado um dos maiores bateristas da história do rock. Em 2011, os leitores da Rolling Stones consideraram Bonham o melhor baterista de todos os tempos. John não gostava de se ausentar de casa e da família por muito tempo. Isto o levou ao uso abusivo de álcool para controlar a ansiedade. Em 24 de setembro de 1980, na viagem do hotel para o estúdio onde a banda ensaiava, Bonham bebeu cerca de 40 doses de vodka. Quando terminou o ensaio, foram para a casa de Jimmy Page. John adormeceu e foi levado para a cama. Ele foi encontrado sem vida na manhã do dia seguinte. A autópsia não revelou a presença de drogas em seu corpo. Foi diagnosticado de que Bonham morreu asfixiado pelo próprio vômito. Número 9. Steve Tuck. Steve foi um compositor, baterista e guitarrista britânico, cofundador da banda T-Rex, com o cantor Mark Bolan. Depois de romper com Bolan, concentrou-se nas suas próprias atividades como compositor. Sua morte foi um tanto quanto bizarra. Ele morreu sufocado com a cereja de um coquetel, consequência provável de consumo de morfina e cogumelos alucinógenos. Número 10. Randy Rhoads. Randall William Rhoads foi um guitarrista norte-americano famoso pela participação nos álbuns Blizzard of Ozz e Diary of a Madman, com Ozzy Osbourne. Foi considerado o 36º melhor guitarrista da história em enquete da revista norte-americana Rolling Stones. Em 19 de março de 1982, Randy Rhoads morreria aos 25 anos. No dia anterior, a banda de Ozzy havia tocado no Tennessee e eles estavam a caminho de Orlando para mais um show. A caminho de Orlando, passaram pela casa do motorista do ônibus, Audrey Aycock, que convidou Randy Rhoads para dar umas voltas em um pequeno avião. O avião voava baixo e passava zunindo perto do estacionamento onde estava o ônibus, talvez para brincar com o pessoal. Passaram 3 vezes. Na quarta, a asa esquerda do avião raspou o teto do ônibus, bateu num pinheiro e caiu em uma garagem, explodindo e destruindo tudo. Ozzy ainda correu para tentar prestar socorro, mas infelizmente, Randy estava morto. Conta aí nos comentários qual dos casos mais te impressionou. Comenta também se vocês querem uma parte 2 sobre este tema. Agora na sua tela está aparecendo mais vídeos aqui do canal que vocês podem gostar. Escolhe um aí e continue maratonando o canal. Sua presença é sempre bem-vinda. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Deixe o seu like caso tenha gostado das informações. Obrigado pela audiência e até o próximo.